Olá, voltei aqui para falar mais umas palavrinhas. Vocês lembram da época do Lampião? Lampião era justiceiro, né? Um cara correto. Por exemplo, o Lula é um presidente hoje. Se fosse na época do Lampião, o Lula já tinha perdido a cabeça com o Lampião. Porque o Lampião, ele não queria saber se é da terra dele, deixa de ser. Ia ver que o Lula é um ladrão, corrupto. E o Lampião, ele não aceitava isso, né? Sabe o que o Lampião não gostava? De ver esses ricos massacrar os pobres cada vez mais. Deixar o pobre cada dia mais pobre. E o Lampião não aceitava. Quantos coronel que ele matou? Quantos coronel que ele tomou fazenda e deu para os pobres? Não é verdade? Então, se o Lula vivesse na época do Lampião, o Lula já estava sem orelha, sem cabeça. Porque o Lampião, ele era um cara esperto. Ele ia ver que o Lula era um ladrão. Um 71 mentiroso. E o Lampião não aceitava isso. Entendeu? Esses políticos, né? Por exemplo, esses ministros do Supremo, se fosse na época do Lampião, ia prestar conta pro Lampião, pro cangaço. Ia prestar conta pro cangaço. Porque o cangaço, na época, ele queria que o povo do sertão, o povo, né, em geral, vivesse bem. E nós aqui, né, com a tecnologia, né, é outro mundo, né, tá vivendo pior do que da época do cangaço. Porque aqui é ministro corrupto, é ministro que brinda os bandidos, é ministro que é político, entendeu? É Lula que é mentiroso, é petista desses partidos aí, safado, que engana o povo. Na época do Lampião não ia ter isso, né? Devia ter tido uns 1000 Lampião até hoje. Porque eu acho que o nosso país ia ser melhor. Porque do jeito que tá, nem a justiça tem moral. Nem a polícia de hoje aqui tá tendo tanta moral. Quando prende um bandido corrupto, aí vem a justiça lá, os ministros soltam. Entendeu? É justiça isso aí? Não é justiça. O Lampião, na época dele, fazia justiça sim, correta, né? Então, ele fez muita coisa errada, eu sei, o Lampião, mas ele fez muito mais certa. Ele defendeu o povo do sertão, né? Onde ele andava, ele queria que a justiça andasse certa, né? Que ninguém prejudicasse o menos favorecido. Essa é a história do Lampião que eu sigo há muito tempo. Entendeu? Que estuda a história do Lampião. Agora aqui no Brasil, o ministro, né? Tá lá no Supremo e defende Vocarlo, do Banco Master, defende Lulinha. Só ladrão, só bandido, né? Que rouba e quer sair por cima como um bom moço. Os ladrões é assim. Agora, o Supremo, cadê a moral do Supremo? Tem alguns ministros lá que tem moral, mas e o resto? Cadê? Que a imprensa bate. Eu nunca vi dizer na minha vida, eu com 62 anos vou fazer, eu não sabia nem que era o nome dos ministros supremos na minha época, 84, 85, 82, 81. Não sabia. 79, eu não sabia. Agora, com esse monte de fracatua que o Supremo faz, corrupção, todo mundo, até uma criança de 10 anos já sabe que é um ministro do Supremo. Aquele ministro lá, corrupto, aquele ministro que tinha raiva do Bolsonaro e prendeu o Bolsonaro, Dias Toffoli, que é outro corrupto. Todo mundo sabe. Ah, que bonito para vocês, né? Então, é complicado. Então, eu acho que naquela época do Lampião era uma época melhor do que essa. Eu acredito. Porque na época o Virgulino, que é o Lampião, fazia a justiça mesmo. De verdade. Hoje não tem justiça, não. Hoje tem mentira e hipocrisia. Essa é a pura verdade.